Queridos, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Quero agradecer, antes de tudo, o convite que me foi feito para poder estar com vocês nessa manhã. Agradecer ao pastor Theo, ao Vande, agradecer também ao pastor Josué. Há tempos, eu não falo nessa casa, como o pastor Vande mencionou, há algum tempo, quando eu ainda era pastor de Andorinhas, ao pé da Serra de Teresópolis, durante um ano, ficamos aqui às segundas-feiras, junto com o Ângelo Galhardi, num curso de imersão promovido pela Escola de Pastores, e foi um período muito bom, que eu tenho muita saudade. Eu lembro que as aulas terminavam tarde, saímos daqui, se não me engano, mais das 10, acho que teve até ocasiões de sair 23 horas, e eu lembro bem que eu chegava em Andorinhas 1h da manhã, né? E uma delícia, porque quem conhece aquela região ali de Andorinhas, ao pé da Serra de Teresópolis, é uma maravilha, Mata Atlântica, aquela coisa toda. Minha filhinha era pequena na época, Simone está aqui, desceu com as crianças para a classe, agora com 10, na época ela tinha 4 anos, 5 anos mais ou menos, né? Já tem 6 que eu estou aqui na Congregacional de Niterói, exercendo o pastorado e também dirigindo o Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Então, prazer imenso. No ano passado, quase que eu vim, porque o pastor Vande teve a bondade de me convidar para falar sobre desafios de uma nova reforma, que é, inclusive, o título do livro que eu publiquei em outubro do ano passado. Aliás, eu trouxe esse livro, se você se interessar, o pastor Davidson lá embaixo vai aproveitar, se o pastor Theo autorizar, pastor, vai ter uma mesinha lá embaixo com esse título. Só trouxe esse também, é o único exemplar que eu tenho, aliás, o único título que eu tenho, Desafios de uma Nova Reforma. Mas eu lembro de uma situação, acho que enfermidade, né, pastor? Foi enfermidade que não permitiu que eu estivesse com os irmãos aqui naquela ocasião. Mas agora a gente pode estar. Me foi dado o desafio imenso de falar sobre modelo de pastorado, modelo de ministério pastoral. Gostei demais do livro que me foi enviado pelo Mateus Salles, Sinais de uma Igreja Viva, né? E um dos sinais de uma igreja viva, de acordo com a proposta do John Stott, tem a ver também com pastores, com modelo pastoral obviamente saudável. Pastores saudáveis geram, né, são instrumentos de saúde para a igreja. E o contrário também é verdade. Pastores enfermos, pastores neuróticos, pastores complicados, geram complicações para a igreja. Então, falar de pastor hoje é interessante, mas eu queria, com a permissão do pastor Theo, ampliar um pouco esse tema, porque senão ficaria muito específico, e nem todos aqui são pastores, né? Eu gostaria de pegar como referência teórica esse argumento do John Stott sobre os modelos saudáveis de pastoreio, baseado ali, conforme os irmãos leram na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, mas ampliar um pouco mais isso, até para que todos se sintam alcançados pela ministração, falar de liderança saudável, liderança cristã saudável, né? Que abarca aí pastores, presbíteros, diáconos, líderes de células, regentes de coral, todos aqueles que exercem alguma forma de liderança, de governo, de presidência dentro da igreja. Acredito que assim a gente vai poder ampliar um pouco mais esse tema. Falando um pouco ainda especificamente de pastor e também liderança, nós vivemos uma fase extremamente desafiadora para falar desse tema. No ano passado, para os irmãos terem uma ideia, num domingo como esse pela manhã, na igreja de Niterói, onde eu exerço o pastorado, eu chamei todos os meus jovens e adolescentes para o gabinete. E o culto nosso, primeiramente, é a mensagem, o louvor, pregação, e depois a distribuição de classes de escola dominical. E assim a gente encerra as atividades matutinas na nossa igreja aos domingos. Só que nesse domingo que eu vou mencionar, eu fiz algo diferente. Eu chamei todos os meus jovens, adolescentes, levei para o gabinete e falei: olha, hoje nós não abriremos a Bíblia. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Estava na época, no auge da crise política que estava acontecendo no país, com o impeachment da Dilma,
E eu fiz algumas perguntas para eles. Uma delas foi: o que vocês estão achando desse momento do país? O que o professor de história está dizendo, o professor de filosofia, de sociologia, o que ele está dizendo no ensino médio, na faculdade? E o público ali era mesclado, tinha jovens da escola pública, jovens da escola particular, jovens da UF, jovens de faculdades particulares, e as respostas foram as mais variadas. E aí eles teceram lá os comentários e tudo, e como todo jovem, né, muito sinceros e críticos acerca de tudo. E aí eu fiz a seguinte pergunta: bem, já que vocês descreveram a situação do jeito que eu ouvi aqui, e eu concordo com grande parte dos argumentos, eu só tenho uma pergunta para fazer. Qual de vocês gostaria de ocupar um espaço de liderança pública no Brasil, no Estado, no município, para tentar prover e criar leis e pensar diferente a política para conduzir o município, o Estado, a nação? Nenhum deles. Teve um que disse: não, pastor, eu gostaria. Eles eram, né? Aliás, ainda são totalmente céticos acerca da liderança nacional, não acreditam na relevância, não acreditam em mudança estrutural, e aquilo me deixou bastante preocupado, porque quando eu tinha meus 16 anos de idade, eu estava à frente de um grupo de 2.000 alunos, porque eu fui presidente do Grêmio Estudantil da minha escola. Minha escola tinha 2.490 alunos. Eu era o líder daquele pessoal com 16 anos de idade. Eu tinha as utopias, as esperanças, as ilusões, as fantasias de um adolescente que queria mudar. Depois a gente percebeu que não mudava quase nada, mas havia pelo menos um sonho. E eu fiquei pasmo quando eu vi adolescentes da igreja que eu pastoreio sem nenhuma esperança acerca de mudança, e nem eles querem ocupar esse espaço. Ali eu percebi que nós enfrentamos, aliás, já tinha percebido isso há muito tempo, mas eu pude ver isso dentro da minha igreja, uma crise de liderança que está instaurada em boa parte das nossas juventudes, em boa parte dos nossos adolescentes. Há uma crise de liderança. E em todas as esferas, não só na esfera política, mas até mesmo na esfera do ministério cristão, do ministério pastoral. Eu lembro do saudoso Robson Cavalcante, quando ele veio a Niterói, numa palestra ali no projeto Água da Vida. Ele falava de pastor, do ministério pastoral, e ele fez a seguinte menção: houve um tempo que, quando nós pensávamos em pastor, no imaginário popular, o que vinha à mente era o pastor presbiteriano batista congregacional. Bons tempos, foi a palavra que ele empregou. Depois, no imaginário popular, pastor passou a ser o ministro assembleano. Bons tempos. Bons tempos. Mas, ele seguindo, disse: hoje, no imaginário popular, quando nós pensamos em pastor, o que vem à mente são ministros midiáticos ligados à experiência neopentecostal. E aí as coisas ficam um pouco mais complicadas. Enfrentamos uma crise de liderança. Mas o que a gente pode propor nessa manhã? Porque eu não vou ficar falando de crise de liderança, crise de ministério, nem é essa a proposta ali do livro do John Stott. O que a gente pode pensar para nós que exercemos liderança dentro da igreja de Deus, dentro da casa de Deus? Quais são os modelos que a gente pode se inspirar? O John Stott, ele destaca ali no livro dele, ele destaca o pastor, baseado no texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, o pastor que é servo, o pastor que é mordomo da igreja, o pastor que se enxerga como escória, ou seja, ele é alguém que se vê como nulo, alguém que se vê como apenas um instrumento nas mãos de Deus, mas ao mesmo tempo ele se enxerga como um pai da igreja, aquele que cuida dos filhos e que se entrega pelos filhos, e também o pastor humilde. São as metáforas que ele emprega ali. Pastor servo, mordomo, aquele que se humilha, né? O pai que ama, que cuida, que zela, mas também o pastor humilde.
pensando nisso, nessas metáforas, eu procurei, como eu pretendia ampliar a reflexão nessa manhã para a liderança, eu procurei um modelo dentro da Escritura que a gente pudesse pensar nessa manhã sobre liderança saudável, liderança bíblica, eficaz, ungida, abençoada, simples e que torna-se, sim, um instrumento na liderança do povo de Deus. E aí, pensando em tantos bons modelos, o principal deles, o próprio Senhor Jesus, mas eu encontrei em Moisés um modelo que a gente pode refletir nessa manhã. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 19. Tudo que nós encontramos no livro do John Stott, nós encontraremos nesse trecho que nós abordaremos agora. Êxodo capítulo 19, leremos do verso 7 até o verso 17. É um momento importantíssimo da história do povo de Deus. Mais do que nunca o povo precisaria de um modelo de pastor, de liderança, que fosse firme, mas ao mesmo tempo apaixonado pelos seus liderados, porque o povo acabara de sair da terra do Egito sob a liderança de Moisés. Eu acho Moisés, aliás, que deveria ser mais estudado por nós. Eu tenho Moisés como um dos maiores estadistas de todos os tempos. Moisés é alguém que pega numa ponta da história uma turba que não tinha leis, que não tinha códigos, que não tinha um contrato social, não tinha normas, estatutos, não tinha território, não tinha nada, eram escravos. Passaram 400 anos debaixo do jugo dos egípcios. E Moisés, depois de usado por Deus para libertar o povo e atravessar o Mar Vermelho, Moisés entrega 40 anos depois, na outra ponta da história, portanto, um povo, não mais uma turba, mas um povo organizado, com leis, com estatutos, com contrato social. A única coisa que faltava àquele povo era a posse definitiva da terra, o que Josué vai terminar conquistando, porque Moisés contempla a terra, mas ele não entra. Moisés, portanto, ele não é só um legislador, um homem de Deus, né? Aliás, ser homem de Deus não é pouca coisa, é muita coisa, um grande homem de Deus, mas Deus usou também como um grande estadista daquela nação, né? E aqui nós estamos com o povo saindo do Egito e na iminência de receber as tábuas da lei. E presta bem atenção no verso 7 até o verso 17, que nós leremos, a nossa reflexão toda vai se basear nesse trecho. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e os expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia, à vista de todo o povo, o Senhor descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, pois todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirá ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer,
do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se em pé do monte. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor fale conosco nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra escrita, inspirada pelo Teu Espírito Santo, palavra boa, palavra que é fresca, palavra que é como orvalho, como nós cantamos ainda há pouco, e que fala ao nosso coração, nos alcança, nos alimenta, nos edifica, nos anima. E nesse momento, uma vez lida a Tua palavra, nós suplicamos para que ela seja aplicada no nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, e que sejamos edificados e, acima de tudo, que o nome de Jesus seja glorificado nessa manhã. É a nossa oração, em nome dele. Amém e amém. Queridos, como eu falei, momento importante, momento histórico do povo. O povo acabara de sair do Egito, atravessara o Mar Vermelho e estava para receber as tábuas da lei, que seria o código moral permanente da nação, a lei que jamais caducaria. Sabemos que há aspectos da lei cerimonial que não se aplicam mais hoje, mas a lei moral permanece, né? Tudo que Moisés recebeu de Deus naquele monte e que passou para o povo, mesmo hoje na igreja, nessa era que a teologia chama de era da graça, permanece ainda para nós. E naquele momento, a liderança de Moisés se revela de uma maneira extraordinária. Moisés, ele precisava compartilhar o que estava para acontecer com o povo, precisava orientar o povo naquele momento tão importante, quando os primeiros códigos morais, a primeira construção de uma convenção social estava para ser transmitida ao povo. Era um momento dos mais importantes. E, como eu falei, Moisés vai exercer a sua liderança naquele momento, e lições dessa liderança eficaz de Moisés podem ser extraídas e aplicadas para nós. Para mim, que exerço liderança no seminário, que exerço liderança diante do meu rebanho, para os presbíteros, para os pastores da igreja, que também têm os seus trabalhos à frente do rebanho, e para você, à frente de uma classe, de uma célula, e até mesmo numa empresa e tudo, você que é cristão e precisa exercer liderança cristã, mesmo num ambiente que não seja cristão. O que a gente pode extrair de lição, portanto, dessa passagem? A primeira delas, eu queria destacar, é aquilo que nós encontramos no verso 7, quando Moisés chega diante dos anciãos e ele expõe aquilo que Deus estava para dizer ao povo. O verso diz assim: veio Moisés, chamou os anciãos e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Esse primeiro destaque que eu quero dar nessa manhã é acerca dessa liderança que eu chamo de liderança compartilhada de Moisés. Moisés, ele é um líder, ele tem consciência da sua liderança, uma liderança que sabemos que ele não queria exercer. Conhecemos a luta de Moisés, quando Deus o chamou para liderar o povo, para tirar das garras de Faraó. Diferentemente, muitos, que olham para a liderança, até mesmo para o ministério, com um certo glamour e desejam aquilo por algumas razões, Moisés não queria, que aliás vai ser até um padrão das Escrituras. Quando Deus chama Gideão para ser juiz, Gideão recusa. Ele: Senhor, eu sou o menor dos meus irmãos, a minha família é a mais inexpressiva de Israel. Gideão não quis. Jeremias, quando foi chamado por Deus, Jeremias lutou, dizendo: Senhor, eu sou apenas uma criança, e o Senhor me colocará diante do povo com essa imensa responsabilidade de profetizar. Com Moisés foi o mesmo. Moisés apelou até para a gagueira dele, para não exercer liderança alguma. Mas Deus,
nós sabemos, à luz da Escritura, que o chamado de Deus é irrevogável, Deus não volta atrás, uma vez que Ele chama, vocaciona e unge, vocacionado, ungido e chamado está, tem que ir, Moisés vai. E quando ele vai, apesar de aqui, nesse momento, ele já ter tido alguns triunfos na sua liderança, já ter até atravessado o Mar Vermelho, ele agora, mesmo já um líder respeitável, um líder que se ouve, um líder que as pessoas param para prestar atenção, Moisés tem a hombridade de compartilhar com os anciãos aquilo que Deus lhe havia compartilhado, aquilo que havia dito para ele. Moisés compartilha, portanto, a sua liderança. No livro Desigrejados, que o pastor Vande mencionou, no livro Desigrejados não, no livro Desafios de uma Nova Reforma, que é esse que está disponível. Um dos desafios que eu destaco no livro, desafios contemporâneos para uma nova reforma, é a autocracia que nós vemos em muitas igrejas. Raros são hoje os novos ministérios, as novas igrejas que surgem com governo compartilhado, como é o caso do congregacional, que é uma democracia direta, e o próprio modelo presbiteriano de governo, em que o presbítero regente, aliás, o presbítero docente, que é o pastor, ele está cercado, ladeado dos presbíteros regentes que vão juntamente com ele liderar a igreja, onde um ouve o outro, onde eles entram em acordo daquilo que é melhor para a igreja. Hoje, os novos ministérios, especialmente aqueles midiáticos, que fazem mais sucesso, que o Robson Cavalcante disse que é uma fase complicada de igreja, não é mais assim. O pastor é absoluto, é uma autocracia, ele governa sozinho. Se você não está satisfeito com o modelo que ele exerce, com a decisão que ele tomou, tem aqui 2, 4, 5 portas, escolha uma e saia. Você não é bem-vindo aqui, porque eu falei, está falado. É um problema hoje que temos em várias igrejas. E, inclusive, aí sim, mencionando o livro Desigrejados, que eu também escrevi, nós no Brasil protestante, no Brasil evangélico, nós temos uma imensa comunidade de quase 10 milhões de pessoas desigrejadas, de acordo com o IBGE. 10 milhões. E boa parte desse desigrejamento acontece em face de pessoas que estiveram debaixo de uma liderança autoritária, de uma liderança despótica, e não suportaram esse jugo e entenderam que o jugo de um ministro deveria ser outro, saíram para nunca mais voltar. Em Moisés, nós vemos uma liderança firme, ainda que hesitante no início, ele não queria a função, mas exerce com firmeza, mas ele compartilha, ele chama os anciãos, ele chama as lideranças menores e abre o que Deus estava para fazer junto com o povo. A liderança, queridos, bíblica, é uma liderança compartilhada. Nós vemos isso no próprio colégio apostólico. Não tem ninguém ali exercendo, ainda que alguns estudos falem de um primado de Pedro, porque Pedro ele é citado sempre, quando aparece uma lista de apóstolos, ele sempre aparece em primeiro, mas a liderança apostólica é a liderança compartilhada. Quando aparece a primeira crise da igreja primitiva, Atos capítulo 6, e a crise ali era por causa de comida, as viúvas helênicas, de tradição grega, faziam uma reclamação para os apóstolos: olha, a distribuição de cesta básica está injusta. As judias da gema, nascidas e criadas e moradoras de Jerusalém, estão tendo preferência, e nós que somos judias, mas éramos de outras nações, e vimos morar aqui em Jerusalém, estamos sendo preteridas. Foi a primeira crise. Qual foi a solução dos apóstolos? Nós não podemos deixar a mesa e a pregação da palavra e a oração para poder cuidar dessa demanda social. Vamos levantar homens, aí
cria lá o critério, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para que se encarreguem deste ofício, e levantam assim os diáconos. É uma liderança, portanto, compartilhada. Esse é o modelo que a Escritura apresenta. Nós não temos em nenhum lugar na Escritura Sagrada de um pastor absoluto, dono da verdade, dono do rebanho, que manda e desmanda na igreja, e que é o Senhor absoluto da vida das pessoas e dos destinos da igreja. Ele é o único que sabe, é o único que propõe, é o único que sabe para onde as coisas precisam caminhar. Não encontramos isso. Nós encontramos na Bíblia Sagrada um modelo de liderança compartilhado, de líderes que não têm nenhum receio, nenhuma vaidade e nenhum problema de ouvir os seus pares, e até mesmo ouvir lideranças menores. Aqui, Moisés chama os anciãos, os conselheiros, para poder compartilhar. Ele poderia muito bem dizer, não, calma aí, recolham-se a insignificância de vocês, o chamado para ouvir Deus aqui é meu, vocês nem podem subir no monte, só quem sobe sou eu, fiquem aí, eu sei o que tenho que dizer para o povo. Moisés não faz isso. Chama os anciãos e compartilha. E naquele compartilhamento, certamente, houve troca. Esse é o modelo do próprio Senhor Jesus, junto com seus discípulos. Recentemente, um artigo muito interessante, que eu posso disponibilizar para quem se interessar, foi publicado na Universidade de Mato Grosso, acho que não sei se estadual ou federal. Um artigo que me chegou de um rapaz que falava da falência do modelo eclesiológico democrático. Não existe mais, como eu falei no início. Os novos ministérios surgem em torno da figura de um líder forte, carismático, bom de púlpito, às vezes nem tanto, mas que massacra aqueles que pensam diferente. E, de acordo com algumas pesquisas, são esses os modelos que mais crescem do pastor autoritário. Mas não é esse o modelo de liderança, de pastoreio, que nós encontramos na Escritura Sagrada. Moisés não era um líder isolado, vaidoso, déspota. Ele fora escolhido para poder conduzir o povo até Canaã, mas nunca desrespeitou as lideranças menores de Israel. Ele compartilhava do que ouvira de Deus junto com seus auxiliares. O verdadeiro líder não tem medo de ouvir o que os demais têm a dizer. Uma segunda lição que nós podemos extrair dessa passagem encontra-se ainda no próprio verso 7, quando Moisés vai expor aos anciãos, mas vai expor o quê? No texto sagrado diz que Moisés expõe todas as palavras que ele ouvira, recebera de Deus. O que Moisés expõe aos líderes, aos anciãos, foi aquilo que ele ouviu da parte de Deus. A liderança cristã, a liderança eficaz, a liderança bíblica, a liderança abençoadora, é aquela que compartilha, vai ter um coração democrático, um espírito democrático, mas o que será compartilhado com aqueles líderes serão a palavra de Deus. A liderança de Moisés é uma liderança que podemos classificar como uma liderança fiel a tudo que Deus havia dito para ele. Era uma liderança marcada pela fidelidade à palavra de Deus. O líder hoje em dia, queridos, e aí eu como pastor, eu recebo muito essa pressão de que o pastor, o líder, tem que ser criativo, tem que ser dinâmico. Uma vez um presbítero bondosamente me chamou para conversar. Falou assim, pastor, eu acho o senhor muito sério no púlpito. O senhor é tão espirituoso. O senhor tinha que contar as piadas de vez em quando. Eu falei, querido, olha só, eu não sei fazer isso. Eu sei pregar, eu sei abrir a Bíblia e ensinar. Eu não sei contar piada. Não foi isso que eu aprendi. Não tem nada contra. O pastor Paulo Leite, não sei quantos aqui conheceram, foi presidente da minha denominação, é extremamente espirituoso. Gosto do reverendo Jeremias Pereira, aquela
coisa toda que ele sabe fazer muito bem, mas aquilo é dele. Não adianta querer ensinar isso para poder atrair atenção. Nós não somos chamados, criatividade é uma bênção, é um dom. Carisma é importante, mas liderança na Escritura Sagrada tem muito pouco a ver com esses elementos, com esses expedientes. Aqui nós vemos Moisés exercendo a sua liderança e sendo fiel ao que Deus havia dito. E aí, pensando, queridos, na liderança que nós exercemos na igreja, o que mais as pessoas precisam, ainda que ela tenha demandas sociais, demandas psíquicas, ainda que elas tenham demandas materiais, demandas físicas, a maior necessidade nossa, enquanto crentes, é de recebermos a palavra de Deus. E essa palavra vem a nós por meio da própria Escritura, quando abrimos e lemos, e ela vem a nós por meio dos ministros que liberam para nós e nos alimentam. E somos encontrados por Deus naquela pregação. Moisés, portanto, ele expõe com fidelidade o que Deus havia ministrado ao seu coração. Essa é uma segunda característica da liderança de Moisés, uma liderança marcada pela fidelidade à palavra de Deus. Eu lembro de Eugene Peterson, quando Eugene Peterson chamou os presbíteros da igreja dele. Ele estava, na época, atordoado com uma gama de trabalhos e de compromissos. Construção, aconselhamento, visita, uma série de ocupações. E ele percebeu, em algum momento do ministério dele, que o contato dele com a Escritura estava ficando prejudicado. E aí ele chama os presbíteros. Olha, como é que vocês querem que eu exponha a palavra de maneira que o visitante incrédulo, que entra aqui pensando com uma cosmovisão completamente deturpada que ele tem de Deus, da natureza, do mundo, da natureza humana, como que vocês querem que esse sofisma seja destruído no momento do culto, no momento da pregação, se eu não tive tempo diante desse texto? Vocês me sobrecarregam com tantas demandas. Quando Eugene Peterson abre o coração para a sua liderança, eles tomam uma providência de auxiliar o pastor naquelas demandas outras da igreja e liberá-lo para que ele tivesse mais tempo para ouvir Deus e ler a Escritura. Para que quando chegasse no púlpito, nos dias em que ele ocupa, a palavra com fidelidade pudesse ser liberada. E a igreja, então, pudesse ser abençoada e alcançada. O Eugene Peterson conta que a igreja passou por uma fase extraordinária de saúde espiritual. Líderes bíblicos são aqueles cuja a fidelidade à palavra de Deus é a marca principal. Que tenha carisma, que seja engraçado, que seja criativo, que seja gente boa, que seja simpático, que coma pizza com a gente no final de um culto, sem nenhum problema. Mas, principalmente, que vejamos a palavra de Deus sendo liberada para aqueles que nos lideram. O que eu quero, eu me converti com 19 anos de idade, dentro de uma igreja congregacional. E o momento do culto, em minha igreja, a igreja congregacional de Ponte Seca, ela era chamada na época de a igreja do amor. Igreja muito amorosa, muito acolhedora. E apesar do amor, dos relacionamentos intensos e tudo, o que eu mais amava era na hora que o meu pastor Moisés Olímpio de Oliveira, ele subia no púlpito e abria a Bíblia. Aquilo era um momento, para mim, ímpar, singular do culto. Lideranças comprometidas com a palavra. Nós precisamos, irmãos, de líderes, nós estamos cheios de líderes midiáticos, carismáticos na televisão. Não quero ser inconveniente e inadequado aqui, não preciso citar nomes, você sabe de quem eu estou falando. Você liga na televisão, que nós mais temos. Os pastores que falam na televisão são pastores midiáticos, carismáticos. Mas quantos são fiéis à palavra? Você recomendaria aquela pessoa que você conhece, que passa por um drama, para congregar em algumas dessas igrejas midiáticas? Eu não recomendaria. Porque tudo é encontrado
naqueles cultos, menos a fidelidade à palavra de Deus. Não posso generalizar. Temos homens bons na televisão, temos um Hernandes Dias Lopes na televisão, temos um Paulo César Brito na televisão, mas, queridos, é muito escasso. Mas essa turma é midiática, impressiona. Os orçamentos são gigantescos. Eles sentam com o presidente, têm acesso. Eu estava aqui quando o reverendo Antônio Carlos Costa mencionou um amigo, pastor, da Igreja Batista de João Pessoa. Se não me engano, é o Sérgio Queiroz, que tem feito um trabalho extraordinário naquela região. Vai estar aqui, aliás, em março, falando sobre liderança no Seminário Batista. Se não me engano, foi ele, que também é procurador do Estado. E a Dilma visitou João Pessoa. E como esse pastor é do Estado, ele fez alguns convites para algumas... Aliás, e como ele era procurador, ele recebeu um convite para estar no jantar que a Dilma participaria. E segundo o reverendo Antônio Carlos, está gravado isso, ele falou que numa segunda-feira, quando ele estava expondo a carta aos Efésios, eu estava aqui junto com o pastor Davidson, e ele mencionou que esse pastor de João Pessoa, da Igreja Batista, teve 12 minutos de conversa com a Dilma no jantar. Dilma fez, se eu não me engano, 2 ou 3 perguntas. A primeira delas: pastor, me explica uma coisa. Por que todo pastor que chega em mim me pede concessão de televisão ou ajuda para comprar um terreno? Ninguém me fala de nenhum outro assunto que não sejam esses 2. Segundo, por que aí mencionou um pastor, né? Acho que posso falar porque ele falou publicamente. Por que o Malafaia prega com tanta raiva na televisão? Você veja que a ideia, a imagem, que na época a mais alta mandatária do Brasil tinha de nós, líderes, interessados em concessão de televisão e irados nesse grande canal que alcança tanta gente. Eu não quero ser identificado, reconhecido por isso. A minha igreja tem 200 e poucos membros, é uma igreja pequena, arrecadamos pouco. Tem muito servidor público na igreja. Não tem nenhum problema quem está na televisão, na rádio. Mas, principalmente, o nosso chamado é de sermos fiéis à palavra do Senhor. Que outros predicados tenhamos. Como eu disse, simpático, carismático, bom de Bíblia, teólogo, canta muito, sem nenhum problema. Que outros dons exalem, mas principalmente que sejamos como Moisés. Quando formos expor, que venhamos a expor fielmente a palavra do Senhor. Terceira lição que encontramos nessa passagem, verso 8 e verso 9, quando o texto diz assim: então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E aí no verso 9, disse o Senhor a Moisés. Moisés se encontra com Deus. E quando Moisés se encontra com Deus, o que acontece? Moisés, ele expõe o que o povo disse e ouve o que Deus tem a dizer. Eu vou destacar um pouco mais isso daqui a pouco, mas nesse momento, já caminhando para o fim, nós vemos em Moisés aquilo que falta, queridos, nesse mundo agitadíssimo. E eu que sou proativo, eu sou afetado por isso. Moisés tinha vida de contemplação. Moisés tinha vida de oração. Moisés ouvia o que Deus, diz o verso 9, disse Deus a Moisés. Depois de Moisés dizer algumas coisas para Deus, Moisés ora.
Moisés é um líder que ora. Isso parece tão básico, porque a oração é um meio de graça. A gente aprende oração, minha filha sabe que tem que orar. A minha filha ora todas as noites. Nós oramos, minha filha está com 10 anos, nós oramos com Simone há 10 anos. É algo básico, elementar. Mas sejamos honestos. Como somos pobres, queridos, em oração? Eu tiro pela minha igreja. Eu tive que mudar o dia de culto de oração na minha igreja. Eu tinha 4 pessoas na reunião de oração. Hoje eu tenho 30. Tirei de sexta-feira à noite e botei domingo de manhã. Havia o elemento da criminalidade, do medo, do trabalho, da faculdade, mas isso eram as respostas convencionais, técnicas, que não comprometiam muito e que apareciam na minha assembleia. Tinha outras questões. Um descompromisso com a oração. Moisés é um líder que ora. Moisés é um pastor que ora. Eu estou de férias, eu retorno das férias depois do carnaval. E eu tive a honra de pregar nos 83 anos da Igreja Congregacional de Campo Redondo, lá em São Pedro da Aldeia. Fiquei impressionado com aquela igreja, pastoreada por um querido amigo meu, reverendo Álvaro Marinho Neto. Igreja lotada. Lotada no sábado. Inveja não é bom, irmão, inveja é pecado, mas eu tive inveja daquela igreja. Eu me senti meio que humilhado naquela igreja. Sábado à noite lotada, lotada, lotada. Domingo de manhã botaram cadeiras. 4 congregações, seminário do lado, edifício do lado, edifício educacional, cheio de crianças, cadeira no lado, cadeira no meio. À noite lotada novamente. E aí, na segunda-feira, nós ficamos hospedados bondosamente na casa do reverendo. Na segunda-feira, tomamos um café na casa dele e ele me levou para conhecer as salas do seminário. E aí, quase no finalzinho, ele me mostra uma outra sala, que está lá assim na porta, sala de oração. Era a menor das salas. E é o lugar onde ele se reúne com a liderança dele. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, pastor batista, calvinista, puritano do século XIX, fez agora, dia 31 de janeiro, mais um aniversário de sua morte. Perguntaram a Spurgeon qual era o êxito do ministério. E quem perguntou esperava que ele responderia: os meus dons de oratória, de retórica. Era o maior pregador da época. A liderança, os diáconos engajados. Não. Charles Spurgeon tinha, no porão da igreja, uma sala onde 15 pessoas, entre mulheres e homens, intercediam enquanto ele pregava. Spurgeon batizou mais de 15 mil pessoas. Aliás, muito mais. A igreja, quando ele morreu, tinha 15 mil. Moisés é um líder que ora. É um líder que tem vida de contemplação, que sabe parar. Nós somos pressionados por metas o tempo todo. Mesmo nós, pastores, temos as nossas metas, os nossos anseios, temos as nossas frustrações. Um domingo com bancos vazios me incomoda profundamente na igreja de Niterói. Queremos ver a igreja crescer, é natural, vendo pessoas se batizando, fazendo pública a profissão de fé. E por causa dessas pressões, a gente se envereda por trabalhos e dinâmicas. E a gente para pouco para ouvir Deus. Tem uma coisa que eu nunca fiz, eu tenho vontade de fazer. Eu acho bonito, não sei se eu conseguiria, porque, como eu falei, eu sou meio agitado. Mas uma coisa que eu acho muito bacana, eu tenho um querido amigo chamado Antônio Felisberto, pastor da Igreja Congregacional de Queimados. Uma vez, a nossa igreja tem um sítio em Itaboraí. E ele passou lá uns 2 dias com os jovens dele. Um dia ele me procurou e falou assim: Dauro, você me emprestaria o sítio para uma semana? E eu perguntei: à vontade, é seu? Vai trazer quantos para cá? Não, não vou trazer ninguém. Eu vou vir para cá sozinho. Eu faço isso uma vez por ano.
eu separo um tempo para estar sozinho com Deus. E ali eu coloco o meu ministério, os meus liderados, o meu rebanho, os meus jovens, e ouço o que Deus tem para mim, e ouço o que Deus tem para a igreja. Moisés tem vida de contemplação. O líder precisa ter vida de contemplação. Precisa se encontrar com Deus. Uma quarta lição que extraímos dessa passagem: Moisés é marcado pela unção de Deus na vida dele. No verso 9, Deus selando o ministério de Moisés, Deus diz assim para ele: disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Moisés era uma liderança que o povo ouvia, mas a audição do povo em relação a Moisés nada tinha a ver com Moisés. Não era o carisma de Moisés, talvez nem tivesse muito, era gago. Mas havia unção na vida de Moisés. Havia essa bênção inominável, essa experiência que só vem com vida de oração e que marca a vida dos verdadeiros ministros. Era ungido. Era bom ouvir o que Moisés tinha para dizer, porque vinha da parte de Deus. Unção. E essa unção, queridos, a gente precisa disso na igreja, de pregações ungidas, de aulas ungidas, de ministros de louvor ungidos, que quando propõem a conduzir o povo em adoração, o céu de fato se abre, parece que o céu desce, porque são marcados pela presença de Deus na vida deles. Eu conheci o reverendo Antônio Elias, e tive o prazer de, por 2 vezes, convidá-lo para pregar na igreja, vim buscá-lo e depois o trouxe aqui, na casa onde ele morava, em São Francisco. E eu tive, ainda jovem, seminarista na época, já tem uns 15 anos isso, eu lembro do reverendo pregando no Evangelho de Mateus, e no auge dos seus já quase 90, 15 anos, um pregador que chorava na hora do apelo. Quantos apelos o reverendo Antônio Elias fez? Quantas vezes ele viu aquela cena de pessoas atendendo um convite que ele fazia para orar? E o homem chora. Queridos, isso é uma vida ungida. Isso é unção que Moisés tinha. Não dar. Eu tenho uma irmã chamada Anália na igreja. Ela fala assim: pastor, todo pastor tem que ter unção do Espírito Santo. Pastor sem unção, ele é uma senhora muito engraçada, é um fracasso, é uma tragédia. Mas é mesmo. Porque é essa experiência, é esse selo, é essa nuvem que vem sobre nós e que marca o nosso ministério. E que não tem a ver com crescimento numérico na igreja, não tem a ver com uma classe lotada de escola dominical, não tem a ver com um coral com 100 vozes, mas tem a ver com uma presença boa do Espírito Santo que acompanha a gente. Essa presença boa do Espírito. Dizem que Charles Finney, quando entrava em alguns lugares, as pessoas choravam por causa da presença boa do Espírito Santo que estava na vida dele. A minha saudosa mãe está na glória. Faleceu, eu me converti primeiro e passei 8 anos orando pela minha mãe. Faleceu de câncer, um câncer agressivo de intestino. E na fase mais complicada da enfermidade da minha mãe, tinha uma senhora, que eu vou me encontrar com ela hoje à noite, chamada Diaconisa Selma. Eu me emociono quando eu falo da Diaconisa Selma, porque a Selma era uma diaconisa ligada à União Feminina, aqui vocês chamam de SAF, nós chamamos de União Feminina, e ela disse assim: Dauro, vou orar pela sua mãe. Ela ia lá em casa orar pela minha mãe. Sabe o que acontecia, queridos? A minha mãe, na cama, quando
a gente chamava de tia Selma. Quando a tia Selma entrava para orar, a minha mãe começava a chorar. Antes da tia Selma orar. Ela não sabia o que ia acontecer. Eu sabia. Era o Espírito Santo na vida da tia Selma. Mulher ungida. Joelhos grossos. Sabe daquelas que não aparece muito, mas que sustenta a igreja em oração, de ficar... Essa nuvem que estava sobre Moisés, e Deus fala, para que o povo saiba, Moisés, que eu estou falando contigo. Para que preste atenção no que você tem a dizer. A minha mãe ouvia cada palavra. Engraçado que tudo que eu falava para minha mãe era a mesma coisa que a tia Selma falava, mas a minha mãe não me ouvia. Profeta em casa não tem honra mesmo. A tia Selma falava as mesmas coisas. E ela marcava a minha mãe, por causa da presença boa que havia sobre ela. Que essa presença boa do Espírito, que unge, seja abundante na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Uma quinta, e aqui eu caminho realmente para o fim, queridos. O verdadeiro líder, a liderança bíblica, uma liderança que possa ser modelo para nós hoje, é uma liderança que intercede pelo povo. O verso que nós acabamos de ler ainda há pouco, verso 9, diz que Moisés relatava para Deus as palavras do povo. Verso 9. Moisés intercedia, Moisés tinha um compromisso com o povo. E ele orava por aquele povo, orava pelos liderados dele. Nós, pastores, presbíteros, líderes, presidentes dos departamentos que têm a responsabilidade. Eu lembro do meu pastor Carlos Henrique, quando eu comecei com 20 anos de idade, ser despertado para o ministério pastoral, e eu fui liderar uma escola, uma mocidade. Eu não queria muito naquele momento, eu queria me ocupar com outras coisas na igreja. Ele disse, Idauro, não, assume a mocidade. E aí veio a frase que me marcou, é uma igrejinha, Idauro. A união de mocidade, a união de jovens é uma igrejinha. Você vai ter gente ali para cuidar. Depois Deus vai te cuidar, vai te colocar cuidando da igreja toda. Mas por enquanto, o que Deus quer é que você cuide dessa igrejinha que é a mocidade. Líderes que intercedem pelo povo, que se preocupam com o povo. No livro Desigrejados, eu classifico 2 tipos de pessoas que saíram da igreja e que estão nessa condição de desigrejados. Afirmam que amam Jesus, mas não querem saber da congregação. Uma delas é o que eu chamo de críticos do sistema. Eles não me interessam aqui nesse momento. E o outro é um grupo mais preocupante, que eu chamo daqueles que são decepcionados. E esses decepcionados, que engrossam a fileira dos desigrejados, são decepcionados, sobretudo, com liderança. Eu conto a história de um rapaz que se converteu numa igreja em São Paulo, de classe média. Rapaz preparado, formado na USP, teve um encontro com Cristo e se apaixonou pela igreja. Ele era órfão, aliás, não órfão, não tinha pai. Tinha mãe, mas não tinha pai. E ele se encantou com a igreja. E quando entrou para a igreja, viu no pastor aquela referência paterna que ele não tinha mais. Se aproximou do pastor. E o pastor percebeu que ali estava alguém que o que ele dissesse faria. E assim foi. Teve um caso, uma vez que eles viajaram para os Estados Unidos. E o pastor passou em frente a uma loja e viu uma pasta de couro avaliada em mais de $5.000. E o pastor virou para ele e falou assim, sou o seu líder. A Bíblia diz, honra a quem tem honra. Portanto, me honre. O rapaz, hiper constrangido, sacou o cartão de crédito, comprou a pasta. Mais de $5.000. Eles voltam para o Brasil. O rapaz se envolve em diversos trabalhos da igreja. E um dia, o rapaz começa a faltar, se ausentar da igreja. O rapaz estava com a mãe doente,
doença terminal. E começa a faltar os cultos. E ninguém percebe a ausência daquele rapaz, nem mesmo o pastor. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a mãe morre. Mais 6 meses depois, chega uma carta da igreja na residência do rapaz. O rapaz chega do serviço, vai na caixa do correio, abre a carta e a felicidade toma conta do coração dele, porque a carta era da igreja. E quando ele abre a carta, ele é tomado de uma nova alegria, porque a carta vem assinada pelo pastor dele. Mas quando ele lê, ele se decepciona, porque a carta só tinha uma finalidade: comunicá-lo do desligamento da igreja por inadimplência dizimal. Líderes que se importam com o povo, que se preocupam com o povo, que intercedem pelo povo, que apresentam o povo para Deus. É o que nós encontramos em Moisés. E precisa urgentemente ser resgatado. Por fim, o último verso que eu vou trabalhar, verso 17, diz aqui a palavra: e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro com Deus. Qual é a nossa finalidade enquanto líderes? Qual é a nossa finalidade enquanto pastores? É levar o nosso povo a se encontrar com Deus. Eu gosto da definição que diz que o pastor é aquele que ajuda o povo a manter a atenção em Deus. O povo está quase desanimando, os irmãos estão quase se desgarrando por causa dos problemas, por causa das crises, por causa do desemprego, por causa da violência. E o pastor está lá, ajudando a atenção se manter fixada em Deus. Levar o nosso povo ao encontro com Deus. É a função mais honrosa do exercício da liderança, do exercício do ministério. Quando um regente conduz o coral e aquela maravilha toca no coração e corações se abrem e há ali um momento com Deus, a finalidade do regente foi alcançada. Quando o pastor prega a palavra e a palavra alimenta, quando um mestre abre a sua Bíblia diante de uma classe de escola dominical e a palavra liga, conecta as pessoas com Deus, a finalidade maior daquele momento foi alcançado. A minha oração, queridos, é que nós sejamos líderes falhos, porque somos e falharemos na nossa liderança, mas sejamos líderes como Moisés foi. Ungido, com a liderança compartilhada, com vida de contemplação, de oração, e alguém que também leva o povo a se encontrar com o Senhor. Urgentemente, precisamos de líderes assim, para a glória do nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar nessa manhã diante do Senhor. Nós que fomos chamados pelo Senhor para exercer, Senhor, alguma forma de liderança na tua casa, no seminário, nos muitos ministérios que o Senhor distribui dentro da tua casa, no teu reino. Irmãos que atuam em prol do teu reino, fora da própria estrutura, que estão nas favelas, nas comunidades, nos hospitais, fazendo visitas, trabalhando como capelães, em tantos lugares. Aqueles que exercem liderança dentro de casa, mais do que nunca precisamos de uma liderança bíblica, ungida, dentro dos nossos lares. Nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa manhã e pedir tão somente, Pai, faça conosco como o Senhor fez com Moisés. Unja as nossas vidas, unja o nosso ministério, unja as nossas palavras, de maneira, Senhor Deus, que possamos exalar o bom perfume do Senhor Jesus Cristo
para todos aqueles que estão debaixo da nossa liderança. Que haja, Deus, criatividade, que haja carisma, que haja simpatia, que haja alegria, não há nenhum problema. Mas, acima de tudo, que o nosso ministério seja marcado pela presença do Senhor na nossa vida. É o que o nosso coração precisa, é o que a igreja precisa hoje. É a minha oração, a minha súplica, e me coloco, ó Deus, como aquele que muito precisa dessa bênção. E oro também em prol de cada um dos meus irmãos que se colocam aqui nessa manhã. É a nossa súplica com muita gratidão, no precioso e no eterno nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Pastor.